Olá, tudo bem? Noviço Roberto aqui. É, O que isso quer dizer? Vou dizer aqui o quadrinho para explicar, né? Algumas doutrinas assim católicas e algumas doutrinas também que o protestante acredita, né? Como Trindade, anjos caídos como demônio, a hierarquia angelical, Deus onipotente, papado, né? Maria Imaculada, Purgatório, Sola Escritura. O que isso tem em comum é que nem nada disso vai encontrar nas escrituras, nem nos originais hebraico, aramaico, grego. A maioria aqui são terminologia, nomenclatura criada, desenvolvida pela patrística, né? Pelos pais da igreja, como trindade, eles diziam triade, né? O pecado original também. Santo Agostinho foi o primeiro a usar a expressão pecado original, baseado na Bíblia Vetus Latina, né? Porque no livro de Romanos, no grego, não existe essa ideia de pecado original, que herdamos o pecado de Adão. Assim que nascemos no mundo quebrado, né? Corrompido, com uma tendência a pecar, como na visão judaica, né? A inclinação para o mal. Então, o protestante, ele crê na Trindade, crê em anjos caídos como demônio, crê na hierarquia angelical, crê no Deus onipotente, né? Não crê no papado, né? Não crê na Maria Imaculada, não crê no purgatório, e crê na sola escritura. O católico não crê sola escritura, né? Então, o protestante, se alguém, um católico abordar o protestante, perguntar, você crê na Trindade, anjos caídos como demônio, no Deus onipotente, ele vai dizer sim, né? Por quê? Esse protestante fez ou parte de uma igreja que ensina essas doutrinas, né? Ensina essas doutrinas. Porque se um protestante acredita na Trindade, aí do nada ele se converte a testemunho de Jeová, ele vai parar de crer na Trindade, né? Vai parar. Porque a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Como não tem base a palavra Trindade não está nas Escrituras, explícito. Então o protestante que crê na Trindade é porque o pastor dele ensinou, porque no curso de teologia dele ensinou. É claro, se a palavra Trindade estivesse explícita ali nas Escrituras, provavelmente o protestante não viraria testemunho de Jeová. Provavelmente, testemunho de Jeová passaria a crer na Trindade, né? Não é isso? Assim, se de repente o protestante que crê em demônios, ele fazer parte de um grupo, uma outra igreja que não crê em demônio, vai falar, não crê em demônio, porque demônio não tem anjo caído como demônio. Não tem demônio como anjo caído. O questão do Deus onipotente, no grego, vai dizer o Pantocrator, todo-poderoso, né? Só que foi Tomás de Aquino, na Suma Teológica, que desenvolveu esse conceito de Deus onipotente. Eu não estou dizendo que Deus não é onipotente. Eu estou dizendo o conceito, assim como Trindade, né? Eu não vou dizer que inventaram a Trindade, mas o conceito de Trindade foi um desenvolvimento teológico, como o Messias, né? E assim como o papado também foi um desenvolvimento teológico, uma construção, né? O purgatório, a palavra purgatório não está nas escrituras, mas está ali. Podemos pegar alguns textos e usar a favor do purgatório, né? Devido à interpretação, à tradição, né? Assim como só a escritura também não está nas escrituras, somente as escrituras, né?
Então, o protestante não pode provar tudo isso. Ah, ele vai falar para o católico: cadê Maria Imaculada? Cadê o purgatório? Cadê o papado na Bíblia, né? Aí essa questão de perguntar para o protestante: cadê a palavra trindade? Cadê demônios como anjos caídos? Que foi um desenvolvimento cristão católico, né? Hierarquia angelical, um desenvolvimento católico, por pseudo Dionísio, começou pela patrística, né? Aí pseudo Dionísio, Tomás de Aquino, e a Igreja Católica transformou em doutrina, né? É claro que Deus é onipotente, mas eu estou falando no conceito, né? Assim como Trindade, não está explícito na Escritura. Nós católicos cremos no magistério, na tradição oral, tradição apostólica, né? Então, para nós, cremos, tem a patrística, né? Também os concílios, né? Então, o protestante tem que parar disso. E eu pergunto para o protestante, né? Cadê a trindade? Cadê demônios? Demônios como anjos caídos. A palavra demônio vai aparecer só duas vezes no Antigo Testamento, Deuteronômio 32 e Salmo 106. Mas ali é os shedins, né? São espíritos, na tradição judaica, espíritos criados por Deus, meio homem, meio anjos, né? Que podem morrer. Os shedins, ali na, na Bíblia hebraica, no hebraico, shedim. Uns dizem que eram deuses pagãos, outro a outra vertente, na tradição judaica, eram espíritos criados por Deus, né? Tem até a magia goética, né? Dos 72 demônios, Salomão, que inclui as Modeus, né? Tem os Lilins lá no Isaías 34, né? Filhos de Lilith, que é um demônio feminino. Desde um monte de demônio feminino, né? Na visão cristã, os anjos não têm sexo, né? Só que na visão do Antigo Testamento, do judaísmo, da mitologia judaica, existem demônios femininos. Não vou, aqui não estou falando se existe ou não existe, né? Conforme o rito de exorcismo, os relatos de possessão demoníaca, esses demônios existem. Lilith, Lúcifer, Asmodeu, Beelzebub, Belmote, Zabulon, né? Existe, né? Além tem os relatos dos santos que foram atormentados pelos demônios, o rito de exorcismo, qual eu estudo o exorcismo, né? Estudo o exorcismo, eu estudo a demonologia, já pessoas que tiveram assim a casa infestada por demônios me pediram ajuda, né? Então eu acredito, eu bato o pé e digo que existe, mas aqui é uma visão exegética, né? De tradição judaica, né? E patrística, né? É claro que hoje está tudo organizado, mas isso foi aos poucos, né? No começo não existia uma doutrina oficial, uma doutrina organizada, isso foi um desenvolvimento teológico, né? Então, o protestante tem que parar de se pegar no pé dos católicos, né? Chamando o catolicismo de heresia. A papada não está na Bíblia. Maria Imaculada não está na Bíblia. Purgatório não está na Bíblia. A sola escritura não está na Bíblia. Onde na Bíblia diz que devemos crer e seguir somente o que diz as Escrituras? Onde na Bíblia diz que a Bíblia é a única regra de fé, a única verdade, né? Fosse assim, o protestante tem que parar de crer na Trindade. Ele vai falar: ah, não, mas tá ali, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os três são um só. Mas mesmo que isso demonstre três pessoas, não é uma afirmação que os três são o mesmo Deus, três pessoas distintas, né? Três pessoas distintas, a mesma natureza, por assim dizer. Como dizia Padre Pio, né?
O padeiro pega a farinha, a água e o fermento, faz uma massa de pão, né? Aí esse padeiro pega a massa e divide em três, ou seja, são três partes, né, três partes de massa, mas a mesma substância. Uma explicação que o Padre Pio deu, né? Mas não tem essa explicação nas escrituras. Com uma hierarquia angelical, né? Querubim, serafim, né? Essas coisas aí. Como o papado. O papado podemos pegar vários textos que defende o papado, né? Isaías 22, o Eliakim, né? Que é o primeiro-ministro, Mateus 16, né? Outros que diz que de cabeça não sei, assim, de cor, né? Onde Jesus pede para Pedro confirmar a fé dos irmãos, né? Onde Jesus faz de Pedro o pastor supremo de toda a igreja, né? Então, toda essa questão, né? Então, o protestante tem que parar, né? Os seus supostos apologetas, né? Vocês parar pegar no pé do catolicismo, se vocês não podem provar nada também do que vocês creem, né? Só a escritura. Me mostra o texto ali. Eu quero que o protestante que diz que católico é herege, que as doutrinas católicas são herege, me mostra ali, capítulo e versículo. Só a escritura. Somente as escrituras. Somente as escrituras é a única regra de fé. Mostre para mim, protestante. Senão é só falácia. Porque o protestante crê naquilo que ele ouviu e aprendeu, não aquilo que ele leu. Essa é a questão. Essa é a questão, né? Se um dia o protestante virar ateu, judeu, católico, ele vai parar de crer na sola escritura, porque não existe somente as escrituras no texto. Pode pegar ali no grego alguma coisa parecida, né? Somente as escrituras só basta, mas não existe. As escrituras só basta, né? Mas não existe isso na Bíblia, né? Então é questão desses debochadores, né? Que a maioria é tudo debochadores, né? O Juan Oliveira, outros por aí, né? Juan Oliveira é um moleque, né? Um moleque de barba, né, Juan Oliveira? Tá vendo meu vídeo? Você é um moleque, cara. Você nem formado em teologia nem exegeta, né? Nem exegeta. Acredito que nenhum livro que o Juan Oliveira, né, aquele protestante lá, arminiano, escreveu, ele leu o próprio livro. Ele passa vergonha nos debates, né? Passa vergonha, né? Gosta de debochar. O cara se diz estudante de direito, mas debocha, né? Isso é crime, né? Crime de preconceito, racismo, né? O cara se diz cristão. Se o protestante de fato for cristão, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Você atacar a fé das pessoas não é. É uma falsa apologética e não é pregação do evangelho. Prega onde não existe o evangelho. Lá no Oriente Médio, no Paquistão, no Afeganistão, na África, na Índia, nas tribos indígenas que nunca teve contato com homem branco, né? Nessas ilhas isoladas, vai lá pregar o evangelho, seja macho. Agora quer pregar o evangelho para católico que já é cristão, é complicado, né? Isso não é pregar o evangelho. E também essa falsa apologética de ataque, né? Apologética é defender a fé, não atacar a fé dos outros. O que acaba o cara cometendo crime, né? Crime de intolerância religiosa, né? Então é isso. Protestante crê nessas coisas, prova, né? Prova, né? Até o próximo vídeo. Paz e bem.